Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho é na página 186, item 6 e 7, capítulo 19. Questão: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Irley e Shirley Milagre, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Convido agora a nossa amiga Rúbia para fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se coloca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. Há quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa. Se não tem fé, sem dúvida a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo? A fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem dos lábios e não do coração. Porque, em dizendo isso, tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por quê, pois, se recusam em vê-las? Uns é negligência, em outros medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nessa existência, estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora,
é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual o verdadeiro dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé racionada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Muita paz a todos, né? Então, a gente vai iniciar os trabalhos dessa noite, fazendo alguns comentários a respeito da leitura. E é muito interessante porque a maioria de nós aqui, que estamos aqui hoje, tenho certeza, a maioria de nós viemos de alguma prática religiosa, né, diferente, né, da que estamos hoje, né. Então, todos nós, a maioria de nós aqui, com exceção dos jovens que já passaram pela evangelização cristã, né, espírita, desde pequenininho, já dentro da doutrina espírita, com exceção desses jovens, a maioria de nós veio de outras filosofias religiosas. E é muito interessante o que é colocado na leitura, quando a leitura se inicia pela questão do dogma, né? Porque a maioria das filosofias religiosas ainda tem como prática os dogmas. E, na realidade, o que a gente percebe na humanidade? À medida que a humanidade progride em termos de conhecimento, de cultura e de ciência, a própria ciência vem mostrando para a gente que determinada crença, que determinado dogma não é possível de ser verdadeiro, de ser real, porque as leis da natureza demonstram que aquilo ali contraria as leis naturais da física, da química, né, da biologia. Então, muitas filosofias religiosas têm, ao longo do tempo, modificado os seus pilares, né, os seus dogmas, em função da própria ciência, do avanço da ciência. Um exemplo muito, vamos dizer assim, claro para a gente, foi quando, considerando a religião católica, em particular, quando Galileu, né, disse, na sua época, que a Terra não era o centro do universo, né? E era um dogma religioso, né, do catolicismo, que a Terra era o centro do universo, o único mundo habitável, né, onde Deus criou, né, a humanidade, e, portanto, era inconcebível, né, a existência de outros planetas que não fosse a Terra. E Galileu veio comprovar que não era assim. E ele foi, vamos dizer, perseguido, né, e foi colocado em prisão domiciliar, né, até a sua morte. E muitos séculos depois é que nós vamos ver o catolicismo, a religião católica, aceitar, né, o que a ciência estabeleceu, contrariando aquilo que se considerava um pilar da fé,
católica. E à medida que a ciência vai avançando, esses pilares eles vão gradativamente sendo, não é que derrubado, mas eles são condicionados à mudança. O dogma de qualquer seita, ele reflete pontos fundamentais indiscutíveis, né, de uma crença religiosa, pontos inquestionáveis, né? Isso é o sinônimo de dogma, tá? É algo que se não coloca em questão. E o que a gente observa? Quanto mais dogmas qualquer filosofia tem, mais problemas, né, vão aparecer no decorrer da evolução da humanidade. Porque a ciência vai avançando e vai mostrando que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, quando as criaturas começam a perceber que existe uma diferença ou existe uma incongruência entre religião e ciência, vai se perdendo a fé, vai se perdendo a crença e o principal motivo para que as criaturas percam a sua fé e deixem de lado a sua ligação com o Criador é exatamente isso. É quando há esse conflito entre o que diz a religião e o que diz a ciência e o conhecimento. Então, a própria religião produz os ateus. A própria religião produz os descrentes, né? De acordo com os dogmas que ela tem adotado. Outra coisa importante é que crer é diferente de ter fé. Crer é quando você diz assim, eu acredito independente de qualquer coisa. Isso faz lembrar muito fanatismo, né? Agora, ter fé significa compreender, é o que a leitura disse. Ter fé implica que você entenda o que está acontecendo, que você consiga compreender as raízes, as origens dos problemas, das mudanças e as necessidades humanas que transcendem o mundo da matéria. Então, ter fé, a fé é uma conquista. Ninguém faz a criatura despertar a fé de uma hora para outra. Ninguém faz o outro acreditar naquilo que você acredita. A criatura, ela primeiro tem que sentir a necessidade da busca. Diante da busca, ela tem que encontrar respostas. E quando encontra respostas, ela desenvolve a sua fé, a sua crença. A verdadeira fé, a fé inabalável, ela é baseada no entendimento, no conhecimento, na certeza, na tranquilidade, na paz íntima que a gente conquista com as várias etapas reencarnatórias. A criatura que diz ter fé e que não tem a compreensão do funcionamento de tudo da vida, ainda está na fase da fé cega. Dependendo da situação que ele enfrentar na vida, ele pode perder a fé, né? Então, a fé é uma conquista, é uma construção que a gente faz dia após dia, através do conhecimento e da nossa ligação com o Criador. E eu queria passar a palavra, então, para você fazer um complemento, um comentário a respeito disso. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aqueles que eu não cumprimentei. Pedimos que os nossos irmãos laterais, aqueles que querem fazer uma pergunta a respeito, que façam,
Até é bom para nos ajudar que nós possamos, se pudermos, responder o que vocês perguntar para nós. Se não tivermos condição, nós vamos deixar e pesquisar para uma próxima. A Shirley já falou muita coisa a respeito, que esse tema é muito simples, mas tem uma pergunta aqui. O que é fé cega? E o que é a fé raciocinada? Só completando o que nossa amiga disse, né? A fé cega, meus queridos amigos e irmãos, a própria indica que é o conceito que verifica tanto o verdadeiro como o falso. É como já falou sobre nos dogmas, e até hoje, lamentavelmente, nós estamos já no século XXI, com a evolução, tecnologia muito avançada, mas nós estamos ainda agarrados nos preconceitos religiosos, seja qual for, e acreditamos muito em coisas que fulano disse, mas não podemos questionar. Se nós observarmos na história das religiões, Deus que Constantino, no segundo concílio de Nicéia, no ano 324, quando passou a filosofia cristã para a católica apostólica romana, a partir daquele momento, a partir do ano mais ou menos, chegando ao ano 350, 500, foi 1000 anos de trevas, que é a época da Inquisição. Então todos aqueles que falavam, não concordavam, o que era lei pela igreja, que dogma é lei, era condenado como herege. E era muitas vezes queimado vivo. E para vocês terem uma ideia, em nome de Jesus, debaixo dos templos, na Espanha, na Itália, existiam porões onde criaram máquinas para aquelas pessoas confessassem que era verdade, que eles eram adúlteros, que eles eram hereges e outras coisas a mais, que colocavam nos seus braços e nas suas pernas, e o carrasco ia esticando com a roda até arrebentar seus braços, as pernas, que eles confessassem. E assim confessava, depois já está toda aquela situação, se não tivesse encarnado, era levado para a fogueira. E até hoje, quantos e quantos ainda vive ainda nesse dogmatismo, que prega o amor, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas condena ao próximo, excomunga ao irmão, com coisas que nós temos poder de excomungar alguém. Nós então estamos ainda muito nessas as colocações dogmáticas que nós observamos, termo bíblico, a raça humana, 4.000 anos, que é a raça adâmica antes de Cristo. E Adão e Eva, dentro foi colocado, nunca existiram. São colocações dogmáticas, misticismo. Observam. E nós acreditamos nisso severamente. Adão e Eva, devido ter a Eva forçou Adão comer a fruta proibida, foi expulso do paraíso, porque comeu a fruta proibida, atentado por uma cobra que falava, andava em pé, e aonde o próprio Criador, Deus, crescei-os e multiplicai-vos. Aí eles fugiram, tiveram 3 filhos, o 7 não é comentado, o que é muito comentado é Abel e Caim. Caim, com inveja de Deus, passava a mão na cabeça de Abel, matou Abel. E fugiu, foi para a cidade de Caná. E lá encontrou sua cara metade, casou-se tanto. Se existia só essa família, onde é que existia essa outra? Que cidade é essa? Se nós aprofundar na ciência, nós vamos observar a época de 500.000 anos, os pitecantropos, 300.000 neandertais, que somos nós.
Nós fomos criados, o princípio inteligente, há mais de 4,5 bilhões de anos. Quando Cabral chegou lá na região de Porto Seguro, descobriu o Brasil. Estava assim de primitivo lá esperando Cabral. Então, meus amigos, nós precisamos passar a questionar essas questões. E a juventude de hoje, essas crianças que estão vindo, questionam: pai, por que isso? Aonde está isso? Que é a fé raciocinada. Que nós temos que questionar o porquê disso. Porque Deus, amor, criador do universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele ia criar um inferno. Ia criar o demônio. Se ele criou o demônio, é nosso irmão. Para nos atentar. E como nós todos não somos santos, nós vamos todos por inferno. Todos aqui, a não ser a Chile, né? Que já está no plano superior. Nós estamos tudo na região umbralina. Sem direito à defesa. E nós acreditamos nisso. Primeiro, demônio vem de daimon, do grego. Sócrates dizia: eu ouço os meus daimons, eu ouço os espíritos, eu ouço a divindade. E o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. E a fé, não a fé cega, mas a fé raciocinada, é que a doutrina espírita é nós questionar. Irlei, por que você falou isso? Aonde está escrito isso? E não fulano falou, é diferente. E nós temos a liberdade de questionar e verificar se é verdade ou não. Há uma grande diferença, porque a fé raciocinada, nós respeitamos o outro. E já uma pesquisa, meus irmãos, mais ou menos 35% da humanidade, de 7 mais ou menos bilhões de encarnados, não frequentam mais religião nenhuma, porque não aceitam, acreditam em Deus, mas não aceitam as colocações dogmáticas pelos homens, querendo ainda escravizar a raça humana sem direito de liberdade. Vou falar muito mais não, senão ela vai puxar minha orelha. Eu queria até, fazendo uma complementação, referir aqui que nós estamos tratando da filosofia cristã. Quando nós falamos de religião, muitas vezes nos reportamos a todas as religiões que têm como base o Evangelho de Jesus. Mas nós sabemos que nesse planeta Terra não existe somente a filosofia cristã, que tem como base o Evangelho de Jesus. Inclusive, se nós formos verificar a questão religiosa, a gente sabe que a prática religiosa que tem maior número de adeptos no mundo inteiro são os muçulmanos, né? Eles que têm o maior número de adeptos e em todos os países do mundo, né? Não são os cristãos que predominam. E se nós formos considerar o Oriente, a gente tem o taoísmo, a gente tem o hinduísmo, a gente tem o budismo, né? Que também não deixam de ser filosofias, práticas religiosas, porque o objetivo deles é ligar o homem a Deus, ao Criador. Portanto, são consideradas religiões, né? Filosofias religiosas, mas não são filosofias cristãs.
Isso quer dizer que todas essas criaturas que moram no Japão, que moram na Coreia, né? Os nossos irmãos da África, eles estão totalmente enganados, no escuro, perdidos em relação à sua ligação com o Criador, porque eles não chegaram a conhecer o Cristo? Evidentemente que não, né? Então, na verdade, a verdade cristã, ela faz parte dessa grande verdade universal, que é o amor. E o amor, ele tem as suas inúmeras expressões na vida. Nós estamos falando do nosso planeta, né? Mas existem inúmeras expressões de amor no universo como um todo, e que a gente ainda não conhece. Então não significa dizer que o único caminho para se chegar ao Criador é a doutrina espírita. E também não é correto dizer que o único caminho para chegar ao Criador é a filosofia cristã. Existem outros caminhos, sim. Entretanto, nós sabemos muito bem que a clareza do Evangelho de Jesus e o esclarecimento da doutrina espírita torna esse caminho muito curto. Ao invés de eu levar séculos e séculos reencarnando para me aproximar mais do Criador e para ser aquela criatura que é a proposta de evolução, dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, evidentemente que eu alcançarei condições melhores, humanas, éticas e na prática do amor, muito mais rapidamente do que os outros caminhos. Assim também, dentro das filosofias cristãs, nós temos diversas, nenhuma tem a posse da verdade. Quando Pilatos perguntou a Jesus, né? E Jesus, na conversa com Pilatos, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ele perguntou a Jesus: e o que é a verdade? Qual foi a resposta do Cristo? Silêncio. Porque Cristo sabia que essa verdade, ela não é única, né? Ela tem várias facetas de acordo com o estágio evolutivo que cada criatura está. Então, se hoje uma criatura tem a necessidade do uso de uma imagem para conseguir fazer a sua oração, eu vou condenar e dizer que absurdo, precisa ficar adorando uma imagem para fazer oração? Isso é um absurdo. Não. Nós não temos que condenar. Nós não temos que dizer que é errado. Nós temos que dizer, um dia, ele não necessitará da imagem. Ele vai estar com Deus, sem intermediários, né? E nós temos que respeitar uns aos outros. Evidentemente que nós temos uma questão muito importante aqui, que é levantada na leitura, quando ele fala que muitas criaturas preferem não ter fé. Preferem não ter fé. Ué, mas como que alguém pode preferir não ter fé? Porque a fé raciocinada, a fé inabalável, ela vai mexer com a vida, com o pensamento, com a maneira de ser, de viver, de pensar da criatura. Ninguém consegue ter uma fé inabalável sendo a mesma pessoa que sempre foi. A fé exige mudança. E uma das mudanças importantes é exatamente o combate ao orgulho, de entender que existe algo no universo que escapa à compreensão humana até o momento, a minha compreensão. Ainda não estou em condições de compreender
Deus e a divina providência. Não estou ainda em condições, um dia estarei. Mas é difícil aceitar isso. Aceitar que alguma coisa você não tem domínio sobre aquilo, para o homem inteligente da ciência, isso é muito difícil. Além do que, isso provoca muitas mudanças. Quando você aceita a paternidade divina e quando você aceita a lei do amor, você começa a ver o outro como uma criatura tão digna do amparo, da proteção social, do direito à vida e à dignidade quanto você mesmo. A sua relação com as pessoas muda, a sua relação com as entidades sociais que governam, que regularizam a nossa convivência e sociedade muda. Você tem que respeitar mais o próximo. Você tem muitas vezes que renunciar ao seu egoísmo. Você tem que aprender a obedecer à fila, entrar no final da fila para conseguir o que você precisa. Então, ter fé não é só dizer eu creio. Ter fé é, sobretudo, colocar o que você pensa nas suas atitudes e se direcionar por aquilo que você acredita. Se você crê e acredita, viva, pense, haja de acordo com o que você acredita. Não posso dizer que creio numa coisa e agir como se não acreditasse naquilo. Então, uma das coisas muito importantes é essa questão da mudança de hábito. E ter uma fé inabalável exige de nós mudanças que muitas vezes nós não queremos. Aí nós preferimos dizer, eu não acredito. Eu não acreditando, eu não tenho que mudar. Eu não acreditando, eu não tenho que pensar diferente. Eu posso continuar a ser como eu sou. Com todo o meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, não vai mexer em nada na minha vida. Então eu prefiro não acreditar. É muito mais cômodo. Dá menos trabalho, né? Vou viver no mundo para o mundo, sem me preocupar com o amanhã, né? Sem me preocupar com as questões filosóficas. E a fé inabalável é como aquela sementinha de mostarda que o Cristo colocou para a gente. Quando você consegue ter uma fé estruturada em bases sólidas, ela é como uma sementinha de mostarda. Pequenininha, mas capaz de mover montanhas. Né? Por que é capaz de mover montanhas? Porque nós movimentamos as montanhas que tem dentro de nós mesmos em função do próximo, do outro, do Pai, do encontro com o Pai. A fé nos permite movimentar essas montanhas que nós estamos alimentando há séculos dentro de nós mesmos. Sair dessa condição de comodidade, né? Nós nos acomodamos naquela condição, vivemos de acordo com aquela comodidade, uma vida na terra, uma vida inteira na terra, sem se preocupar com aquilo que foi colocado na prece, de sermos melhores amanhã do que somos hoje, né? E de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Porque esse é o objetivo da vida, né? E nós temos uma ferramenta muito grande, que é a doutrina espírita, que nos possibilita essa fé raciocinada, essa fé que une a fé no Criador com a ciência. Isso traz sabedoria. É através dela que a gente adquire segurança, compreensão, entendimento, confiança, sobretudo aceitação de que nós somos filhos de Deus. Porque nós falamos que somos filhos de Deus, mas nos comportamos como se não fôssemos. Nós nos comportamos como se não fôssemos.
Então é preciso de aceitar essa paternidade divina, porque a fé raciocinada, ela coloca o destino de cada um nas suas próprias mãos. Com a fé raciocinada, eu sei que, se eu estou sofrendo, é sobretudo por obra minha. E não vai ser um milagre que vai tirar da minha vida os problemas. Eles existem na minha vida para que eu tenha um aprendizado, para que eu conquiste valores. Se não houver desafios, o que acontece conosco? Nós nos acomodamos, não promovemos mudanças e saímos daqui tão igual como nós viemos aqui. Não há essa mudança, né, Irlei? Vamos ver se eu entendo o que está escrito aqui. Porque quando... Para você. Então, há uma pergunta para nós aqui. Por que, quando estamos passando por tribulações, sempre nos vem à mente os entes que se foram? Por quanto tempo eles ficam por perto após o desencarne? Não é bem relacionado ao tema de hoje, né? Mas nós vamos tentar responder um pouquinho. Nós somos espíritos. Eu, Irlei, estou nesse corpo hoje. Mas o corpo é matéria. O corpo tornará pó, como está termo bíblico. Voltará para debaixo da terra. Mas eu sou imortal. Quando eu falo eu, todos nós, a humanidade. Então nós temos muito essa sintonia com os nossos familiares, com os nossos seres simpáticos e também muita sintonia com os nossos irmãos ainda antipáticos. Aquele que nós prejudicamos ontem, como não nos perdoaram, continua com aquele ódio, aquela vingança, que nós damos o nome de obsessores. Que obsessores, segundo Joana de Ângeles, são irmãos sofredores, que ainda sofre porque vive dentro daquele ódio, com a vingança, e são séculos e séculos alguns casos, meus irmãos. Então há essa sintonia no nosso desdobramento. Desdobramento é quando nós vamos repousar, o corpo vai descansar, mas nós espírito não. Nós desdobramos. Desdobrar é sair do corpo físico e nós vamos para os lugares de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa evolução moral. E há muito essa sintonia. Então nós sentimos muita presença de alguns entes queridos. Para vocês terem uma ideia, foi ontem, para não falar que eu estou bem jovem, foi uns 53 anos atrás, mais ou menos, só isso. Eu estava indo para a usina, naquela época a gente trabalhava, eu vim de Patinga, trabalhava na Uzi Minas, eu sou metalúrgico, e o bar que a gente morava era pertinho da usina, a gente ia de bicicleta para a usina. A gente saía, era em torno de 2 horas da manhã, quem pegava o serviço às 3 às 11. E durante o dia, na rua a qual a gente morava, o principal, como estava ainda criando a cidade, Patinga nem era cidade ainda, os bairros, fizeram uma canaleta muito profunda. E eu saí meio sonolento, não sabia, no meio da rua onde ia passar. E eu saí meio sonolento, 3 horas da manhã, que é corpo mole, de bicicleta, eu só ouvi um grito, Irlei! Eu levei aquele susto e caí da bicicleta.
Se eu não tivesse ouvido essa voz e tivesse caído, provavelmente hoje eu não estaria aqui com vocês nesse corpo. Que eu ia cair lá dentro da canaleta muito funda, poderia ter machucado muito. E aquela voz que eu ouvi era meu pai. Eu fiquei sabendo depois, até conheci a voz, foi confirmada em reunião mediúnica. Nunca mais tive comunicação com ele, que o nosso pai desencarnou, eu tinha 15 anos, 1960. Então esse é muito comum, à noite, nós sonhar com os entes queridos, aqueles que tenham a vidência mais avançada, pode vê-lo, pode enxergá-lo. Então isso é muito comum, e não preocupa, não tenham medo. Porque se vocês falar que tem medo de espírito, é só vocês olhar para os lados e olhar aqui para frente. Tem 2 espíritos lindos aqui, ó, radiando luz para vocês, olha aí. Ó. Não precisa ter medo de espírito, não. Tem um do lado de vocês aí, ó, desencarnado, desencarnado. Mas voltando à história, não sei se eu respondi mais ou menos, acho que é isso mesmo. Voltando um pouquinho da história, é possível comunicar a fé a alguém por meio da imposição? Não. Nós não impomos a fé em ninguém. A fé é um livre-arbítrio que nós temos, a liberdade. Né? E Kardec já traz para nós isso. Então nós temos já a liberdade de questionar por que quem falou isso. Nós deixar os fanatismos, porque a fé cega, como foi falado muita coisa, ela se torna um fanatismo. Porque nós passamos a acreditar naquilo que não é verdade, vira fanatismo, é uma fé cega, é onde acontece milhares de coisas. Vamos voltar na história um pouquinho. 1515, Lutero e Calvino, João Calvino, acho que muitos de vocês já sabem dessa história. Todos 2 bispos, católico e apostólico romano, revoltaram contra a igreja, porque a igreja criou a lei, só seria salvo aquele que pagava indulgência. Indulgência, ou seja, aquele quanto mais rico tinha, mais tinha que pagar. E se fosse devedor, criminoso, tinha que pagar dobrado. Se pagasse a igreja, ia para o céu. Se não pagasse, ia para o inferno. E eles revoltaram contra isso. Aonde surgiu o calvinismo e o luterano. E foi uma confusão terrível. Chegou no ano de 1525 a 530, a rainha de França, Catarina, mais o Papa reuniu com seus soldados e saíram em perseguição. Está lá na Noite de Bartolomeu. O que é Noite de Bartolomeu? No dia 23, do dia 24 de agosto, é homenagem ao dia de São Bartolomeu. Então o ataque foi na noite de 23 para 24, onde eles invadiram as casas daqueles que tinham seguido a filosofia luterana e calvinista, tem um outro nome que eu não lembro agora, era considerado então como herege e como endemoniados. E mataram milhares e milhares de pessoas, crianças, idosos, arrebentava as casas e ia matando tudo. Veja os nossos irmãos hoje, como a Chile já comunicou um pouquinho, vê como surgiu o maometano, os judeus, o islamismo, como surgiu Deus da época de Abraão, por que aconteceu isso? Hoje ainda se matam dentro dos dogmatismos em nome de Alá, em nome de Deus. Olha as mulheres até hoje, em certas regiões, que liberdade tem. Que liberdade tem. Porque é Deus que escreveu isso. Por quê? A mulher foi tirada da costela do Adão. Então, dentro do dogmatismo desses queridos irmãos, a mulher pertence ao homem, e ela é subordinada ao homem, não tem direito a nada. Por que Deus então não fez ela de barro também, né? Aí já evitava um pouquinho isso lá para os nossos irmãos. A gente fala assim, mas é uma verdade. O dia, meus amigos, como diz o próprio Espírito de Verdade,
Doutrina espírita não será a doutrina do futuro, não, mas será o futuro das religiões. Porque religião nenhuma salva ninguém, nenhuma. O que salva é nós vivenciar o ensinamento de Jesus. É colocar o ensinamento do Cristo na nossa vida. É sair dos achismos da vida. É ter uma fé raciocinada. É passar a respeitar o outro como nosso irmão. Porque todos nós somos irmãos. Independente de religião qual for. Eu já fui seminarista. Quase fui padre. Saí do seminário e fui ser metalúrgico. Da metalurgia em Patinga, passei para a doutrina espírita. E estamos na doutrina espírita tem 55 anos. Não somos espírita. Como tem católicos, estiver aqui, evangélico. Não somos católico nem evangélico. Nós estamos nessa reencarnação na filosofia religiosa a qual nós pertencemos. Porque amanhã eu posso reencarnar em outra filosofia religiosa. Então é nós sair da fé cega, passar para a fé raciocinada, é fazer. O fulano falou, onde é que está escrito? Quem que escreveu? Porque a doutrina espírita traz para nós, da codificação kardeciana, podemos ler tudo, mas temos que extrair a verdade, o que é bom. Está lá não o nome, mas está na semente daquilo que nós estamos lendo. Sem preconceito, como já está tendo muito por aí. Tem muitos irmãos que estão abrindo o leque da doutrina espírita, trazendo um pouquinho da verdade. E a doutrina espírita com 160 anos, espírita e vivendo na fé cega. Isso aí é antidoutrinário, isso é coisa de obsessor, mas nem sabe o que estão falando. Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus. Foi a mesma coisa que fizeram com Lutero e João Calvino. Quando abriu o leque um pouquinho, esse é herege, esse é demoniado, sem saber realmente o que tem. Isso é fé cega, meus irmãos. Quer um exemplo? Nós não estamos criticando nada, nós estamos mostrando uma verdade. Se nós pegar o livro dos Espíritos, dar de presente para um irmão de outras filosofias religiosas, ou evangélicos, seja qual for, nem pegar ele pega, porque é o livro de Satanás, né? Nem sabe o que é isso. Se vocês olharem o que é Lucifer, vai lá no latim, o que é Lucifer? Vocês sabem? Lux, fé, Senhor da luz. Não tem nada a ver com o que nós aprendemos através dos dogmas e dos preconceitos religiosos. É nós respeitar o nosso irmão. Queira vocês ou não, nós todos somos filhos de um mesmo Pai. E palavras de Jesus, não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. Está lá em João. Se Jesus disse isso, como é que nós, dentro dos dogmas, somos condenados ao inferno? Então ele é mentiroso. E eu não acredito em Jesus. Eu tenho certeza que ele trouxe para nós a verdade. Está quase encerrando. Vamos passar para a nossa amiga para fazer a última e encerrar. Muito obrigado a todos. Daqui a 15 dias nós estaremos de volta. Certo. Eu gostaria de colocar aqui no finalzinho essa frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente, né, a razão em todas as épocas da humanidade. Eu acho que essa mensagem ela se encerra muito bem assim, no sentido que a verdadeira fé, ela se alia ao conhecimento, à ciência, ela não se conflitua com a ciência. O que pode ocorrer é que muitas perguntas que nós fazemos dentro dos fenômenos humanos, e até fenômenos espirituais, transcendentais, muitas vezes a gente ainda não consegue explicar com o conhecimento científico que temos no momento. Mas nós estamos caminhando, né? Nós estamos vendo aí a física quântica chegando devagarinho, né? Tentando explicar uma série de coisas
que são difíceis de ser explicadas, e a física quântica, que antes era extremamente teórica, ela tem ganhado campo nos laboratórios, com experimento científico, e com isso a gente vai chegar no mundo espiritual, né? E chegando no mundo espiritual, aí vem a questão da existência, né, da consciência após a morte, e principalmente do retorno dessa consciência na Terra inúmeras vezes através da reencarnação. E aí, meus amigos, uma vez que a ciência, como Galileu fez, ele provou que a Terra não era o centro do universo. Uma vez que a ciência provar que a reencarnação é um fato, e nós estamos muito perto disso acontecer, muito perto, eu quero ver como é que vai ficar depois disso a humanidade, né? Porque isso mexe completamente com os conceitos, né? Mexe com todo o nosso projeto de vida, a nossa visão sobre a vida na Terra. E eu acredito que, diante desse fato, dessa verdade, que a ciência está bem perto de comprovar, nós certamente teremos um mundo melhor, né? Nós teremos um mundo melhor, porque nós seremos convidados a refletir sobre isso. Qual o significado da eternidade da consciência e da volta dessa consciência na Terra inúmeras vezes? Qual o significado disso? Isso vai ter impacto na humanidade como um todo. Não é só na doutrina espírita, não é só no catolicismo, não é só na filosofia evangélica, né? Mas vai ter impacto também em outras filosofias, como, por exemplo, o islamismo, né? Que é considerado hoje a filosofia que tem mais adeptos no mundo inteiro, né? Então, é preciso que nós caminhemos, que o mundo se torne um mundo melhor, e ele vai se tornar melhor na medida em que a nossa fé, ela é embasada na ciência e no amor. Porque também a fé só consciência, a fé só consciência, ela é vazia. Ela não produz o benefício que deveria, né? Ela vira um artigo científico, né? Uma tese. Agora, a fé aliada à prática do amor e da caridade, aí sim, ela remove montanhas, ela modifica o mundo, ela impacta nas relações sociais, e ela certamente vai tornar a Terra esse mundo de regeneração que nós tanto desejamos, né? A última coisa que eu gostaria de ressaltar também é a questão do livre-arbítrio, né? De nós lembrarmos que nós não temos que subjugar ninguém, forçar ninguém a ter a mesma fé que nós temos. A fé é uma construção individual, ela vai depender do estágio evolutivo de cada um, mas nós podemos contribuir esclarecendo, podemos contribuir conversando, colocando a nossa visão a respeito das coisas, e podemos contribuir com o nosso exemplo. Toda vez que nós damos o exemplo de responsabilidade, ética, toda vez que damos o exemplo de honestidade, de integridade, de solidariedade, nós estamos, sem perceber, levando aquele companheiro nosso que caminha conosco e não tem fé, em direção à fé que nós praticamos e acreditamos. Então, através do nosso exemplo, nós convenceremos, não através da palavra, né? E é sempre bom recomendar o livro para aqueles que estão sedentos de conhecimento, né? Então, vamos recomendar os livros, a leitura do Evangelho,
se possível, o Livro dos Espíritos, né? A base kardeciana, para que aquela criatura que ainda não desenvolveu a sua fé, ela consiga encontrar as suas respostas, se identificar com aquele conhecimento e buscar colocá-lo na sua vida, no seu dia a dia, na construção da sua própria fé. Eu agradeço a todos a atenção e a paciência conosco aqui hoje, né, Irlei? Que nós falamos muito, eu falo muito, Irlei também não fica atrás, né? Então, a gente agradece e agradecemos aos internautas também que nos acompanham, né? Com muita gratidão que nós estamos encerrando mais esse trabalho desta noite. Muita paz.